Olá, o Conheça Seu Gestor de hoje recebe Maurício Pedrosa, sócio-diretor da Queluz Asset. Boa tarde, Maurício. Boa tarde. Vamos começar falando um pouquinho a respeito sobre você, sua formação, quanto tempo você está no mercado. Eu entrei no mercado em 1985, fui trainee do Citibank, que é praticamente um MBA. E, então estou aí junto com outros sócios da Queluz com uma experiência já bem razoável de mercado. E sobre a Queluz, fala um pouquinho da história da Queluz pra gente. Então, a Queluz tem uma experiência de mais de 20 anos de estruturar emissões para pessoas jurídicas no Brasil e a partir de 2006 estamos com uma asset no mercado doméstico também, a partir da compra da Avante Gestão de Ativos. Falando um pouco a respeito do fundo de renda fixa de vocês, com o cenário atual de queda na taxa de juros, quais são as perspectivas que você pode destacar para o ano que vem a respeito desse fundo? Olha, o fundo ele tem por principal charme que a liquidez é D+1, é praticamente um fundo caixa, e ele está aí entregando 103 do CDI, é um baixíssimo nível de risco. A volatilidade dele é muito baixa e ele praticamente não tem risco de crédito privado. Então, como você poderia dizer que é o critério para a escolha desses ativos? O investidor que quiser um porto seguro, não tomar susto e poder administrar os recursos dele, esse investidor pode contar com esse fundo para ter aí CDI ao longo do ano. E falando um pouco a respeito da carteira desse fundo, que tipo de título que a gente teria ali dentro? Ele tem muito títulos públicos e um pouco de DPGE, que são títulos garantidos, mas que tem um prêmio sobre o CDI, e aplicações mais de overnight de caixa dele. Quer dizer, ele está praticamente todo indexado aí a CDI. Falando um pouco a respeito agora do Queluz Trader, que é um multimercado, multiestratégia, que você poderia falar a respeito do critério dos ativos, para a escolha dos ativos, perspectivas para o ano que vem, por se tratar de um fundo multimercado? Esse é um fundo que tem por principal estratégia operar a volatilidade dos mercados, das ações que têm opções no mercado, como por exemplo a OGX, Petrobras e Vale do Rio Doce. Ele tem como meta buscar um prêmio sobre o CDI, que ele precisa ser observado no médio e longo prazo, como eu falei, acima de 1 ano e meio, 2 anos, ele está entregando. E ele praticamente é isso, ele opera opções dos 3 papéis com opções do mercado e principalmente volatilidade. Agora, a respeito de permanência do cliente, muitas vezes o assessor coloca o cliente num fundo e não explica necessariamente para ele qual a estratégia desse fundo, quanto tempo mínimo um cliente deveria ter como horizonte de tempo para permanecer no fundo. No caso do multiestratégia, o que você falaria? O produto para entregar um prêmio sobre o CDI, ele demanda que você espere um prazo um pouco maior do que o outro, por exemplo, renda fixa, que ele pode estar olhando em bases mensais. A gente pede para o cliente que ele olhe esse fundo a partir de 1 ano e meio, o resultado dele. Ótimo. E se a gente tivesse que classificar cada um o critério de risco dele, como é que você classificaria o risco renda fixa e o multimercado? Conservador para renda fixa e um pouco mais agressivo para o trader. Se a gente tem alguns fundos aqui na casa e da mesma categoria, como é que você destacaria, usaria como destaque o assessor lá para estar oferecendo esse produto, um diferencial do multimercado de vocês e o de renda fixa? Eu acho que o assessor pode contar com renda fixa, com um fundo excelente para a gestão da carteira dele, de investimento do assessor, que é um fundo que rende CDI, fundo caixa, excelente como ponto de vista de liquidez, e outro ele vai buscar exatamente esse prêmio sobre o CDI, onde ele alonga um pouco mais a aplicação do cliente dele. Ótimo. Maurício, muito obrigada. Eu que agradeço. Em caso de dúvidas, se continuarem com alguma dúvida, enviem para produtos@xpi.com.br. Boa tarde, até a próxima.